tens de estar muitas vezes ali sentado, não acontece nada. Às vezes vem inspiração, mas a inspiração é sobretudo uma questão de trabalho. As pessoas normalmente, e isso o nosso grande Ronaldo diz, é de facto um talento, mas 90% é transpiração. E portanto, à medida que tu vais praticar, mas é uma faceta que não está arredada, não é tão frequente, mas é algo que eu, como te disse, há meio dúzia de anos, 5 anos atrás, fizemos ali 2 livros. Às vezes falamos ocasionalmente e ainda temos se calhar projetos para fazer, se calhar ainda nós vamos fazer. O Luís faz isto sistematicamente, eu não. Também a vida adulta nos separou um pouco, e portanto isto vivia de uma grande proximidade, de uma grande conveniência. Claro. E claro que cada um casou, cada um teve as suas namoradas e tal, as vidas afastaram-se e portanto aquela interação, aquela dialética que havia entre um e o outro não se perdeu, mas transformou-se. Porque nós há meia dúzia de anos, quando pegámos naquilo e assinalámos com esse álbum, nós tínhamos pensado fazer uma recolha de coisas para publicar, acabar por ser um álbum de histórias, começámos a entusiasmar e verificámos que a dialética ainda funcionava, só que desta vez, em vez de estarmos, a química ainda funcionava, e portanto, em vez de estarmos um em frente ao outro, usávamos o iMessage ou o WhatsApp e estávamos ali muitas vezes durante a noite, bola para cá, bola para lá. E portanto, é um lado que eu gosto muito, orgulho muito. Tenho sobretudo hoje uma satisfação que não tinha nessa altura, que é os meus filhos conhecem esta obra e acham um piadão a esta faceta do pai. E isso, claro, deixa-nos obviamente. Portanto, fiz aquela coisa toda, aquele pleno que se costuma dizer, que é plantar uma árvore, fazer um filho e escrever livros, já fiz, e espero, numa fase mais adiante da minha vida, quando chegar, eu não sou daquelas pessoas que acham que quando chegar à reforma vou continuar a trabalhar até morrer. Não, eu tenho projetos mesmo de escrita um pouco mais séria, de ensaiar ficção, de ensaiar um romance talvez, mas ficção sobretudo, e de poder fazer mais algumas coisas, se calhar em banda desenhada com o Luís. Eu fiz sempre com o Luís. E portanto espero poder fazer isso daqui a algum tempo, quando tiver com o espírito mais sossegado e portanto a atividade de concentração é contemplativa, exatamente. Vive da observação da natureza. O nome, para fechar só este tema aqui, o nome Jindal Mónaco veio de uma referência que nós tínhamos da banda desenhada clássica dos anos 50, que era o Gin das Selvas. Acho que poucas pessoas se lembram, mas os mais velhos lembram-se, de um autor americano, era o Gin das Selvas. Nós roubámos o gin aí, e o apelido, eu lembro-me de estar sentado com 18 anos ou 17 anos ali nos barcos em Almada, ou do lado de cá, no Terreiro de Passo, não me lembro, tinha uma namorada nessa altura, que vivia do lado de lá, estar sentado à espera do barco, e passa um tipo com uma camisola de futebol americano que atrás dizia Del Mónaco, e eu, aí está, Gin Del Mónaco, e foi assim que ficou. As pessoas perguntam muitas vezes, mas como é que surgiu o nome do personagem? Surgiu numa camisola de uma pessoa que estava a passar nos barcos, na estação dos barcos, à espera do barco, para apanhar o cacilheiro, e portanto foi aí que surgiu. Mas a criatividade é muitas vezes isso. E mesmo agora, fazendo aqui a transposição, mesmo para o desenvolvimento do negócio, nas áreas da gestão, muitas vezes as coisas começam com um impulso criativo. Verdade. E acho que isso é o que lhe dá o fator diferenciador. Nós olhamos para a Farfetch, olhamos para a Talkdesk, todas elas começam com um impulso criativo. E depois tem as sucessivas camadas de organização e de crescimento que vão por aí fora, e mesmo os bancos, algumas fintechs de sucesso, alguns neobancos, todos eles têm um impulso de criatividade, um sonho dos seus criadores, e acabam depois por se transformar, e é assim que se chega. Essa é que é a diferença. Essa é a diferença. Fizemos aqui um percurso, uma volta, e neste momento estamos no presente. E neste momento o António está no Banco Português de Gestão. É diretor. Eu gostaria que, se fosse possível, explicasse um pouquinho mais as suas funções e o core do banco. Muito bem. O banco é um pequeno banco de poupança, de gestão de ativos e de patrimónios e de crédito a pequenas e médias empresas. É isto que o banco é. Ele não nasceu originalmente assim. Nasceu com uma vocação, na altura, há 22 anos,
para também integrar no seu projeto as instituições da economia social, mas esse papel, de alguma forma ou outra, o Montepio Geral acabou por o assumir mais, o Crédito Agrícola em parte também, e até a própria Caixa Geral de Depósitos. Sim. E, portanto, nos anos mais recentes, o BPG, que é assim que nós o tratamos, acabou por se focar nestas 3 áreas, que é a captação de depósitos, isto é, soluções de poupança através dos depósitos a prazo, que continuam a ser a maioria dos instrumentos favoritos das pessoas aplicarem dinheiro, porque de alguma forma sentem que é algo seguro. Seguro e que conhecem. Isto tem muito a ver também com a literacia, quer dizer, quando falamos de CFDs às pessoas, de ETFs, as pessoas ficam, a maior parte das pessoas, do grosso dos nossos aforradores em Portugal, não sabe o que é que isso quer dizer. Não existe literacia financeira para compreenderem plenamente a potencialidade e o risco de determinados produtos e serviços, e enfim, a história está pejada de maus exemplos dessa matéria, que muitos bancos vendem depósitos estruturados, vendem aplicações nisto ou naquilo como sendo depósitos garantidos e depois não são, e nós temos que perceber que não há nada mais importante para um banco do que a capacidade de devolver às pessoas aquilo que as pessoas no fundo lhes emprestam. Quando as pessoas confiam num banco, poupanças que levaram porventura uma vida a amealhar, é muito importante que o banco tenha a noção da sua responsabilidade fiduciária perante estas poupanças. É a preservação de capital, seja o do próprio banco, seja o dos próprios clientes que a esse banco confiam as suas poupanças, é o mais importante, digamos que é o pilar mais importante da responsabilidade de um banco. Ok? Porque os bancos depois têm aquela função que eu já há pouco falei, que é pegar neste dinheiro e emprestar a empresas com o menor risco possível, isto é, com o menor risco possível de não retribuírem esse capital, para que depois se poder devolver aos aforradores e com isso gerar valor para os stakeholders da instituição. Quem são? Os acionistas, os clientes, os seus colaboradores e depois, indiretamente, todas as pessoas que beneficiam do consumo que estas pessoas têm na sua vida normal. Exatamente. Se com isto ganharem. E, portanto, na intermediação financeira do banco, esta é a missão mais impossível. E, portanto, a minha responsabilidade no banco é, de facto, a área da poupança através dos depósitos, a captação de funding. Isto depois pode-se fazer com muitas soluções, de modo próprio, em parceria com algumas plataformas, como nós temos, no nosso caso, e a concessão do crédito a pequenas e médias empresas. E, portanto, aqui também uma parte de enorme responsabilidade no sentido de acautelar que aquelas empresas a quem emprestamos para uma determinada finalidade cumpram essa finalidade e retornem ao banco o capital que lhes foi emprestado, acrescido do juro, que é a remuneração desse capital, da oportunidade de risco desse capital, e portanto essa é, digamos, a minha função core no banco. A outra função que tenho, que assumo outra vez, novamente por força de ser irrequieto, é o desenvolvimento de negócio e, enfim, em todo aquilo que possa aportar ao banco ou a redução de custos pela via de otimização dos custos operacionais, e isto é emprego de tecnologia, portanto, otimização de rotinas e por aí fora, descobrir soluções para isso, ou de novas áreas de negócio, como são parcerias com fintechs, com outros players que, sem ser fintechs, aportam valor ao banco por essa via, e portanto, ou a própria transformação digital do banco. Que é algo que está em curso. Uma opinião que não é inteiramente consolidada. Eu tenho conhecido muitas fintechs nos últimos anos e tenho tido a oportunidade de lidar com muitas proximamente, e às vezes bem a brincar. Primeiro pensemos um pouco na palavra. O que é ser fintech? Financial and Technology. Portanto, é uma abreviatura, é um acrónimo, é uma buzzword que se criou aqui para designar aquilo que pretende ser uma instituição financeira movida a tecnologia, ou uma espécie de financial on steroids, não é? Digamos assim.
Bom, e isso muitas vezes tem um problema. No caso, as fintechs são um produto de disrupção e o produto da disrupção é necessário. Sim. Nós temos aqui vários problemas relacionados com o sistema financeiro. O primeiro é a inovação. E a inovação, a última que aconteceu na banca, no sistema bancário internacional, foi o cartão de crédito. Já foi há uns anos. Muitos anos. Há muitos anos. Nos anos 60, 50, foi o cartão de crédito. De lá para cá, há oportunidades de melhoria em várias coisas, mas a banca, é por isso que o Brett King continua a dizer que a banca é um negócio de intermediação financeira, usando tecnologia dos anos 70 para resolver um problema que é a intermediação financeira, que foi inventado na Idade Média, com um método de autenticação que é a assinatura. A assinatura que foi criado lá no século IV. Alguma coisa. Sim. Não, eu não sou tão radical. Agora, eu acho que nas fintechs é preciso distinguir, primeiro, que elas vieram de fora do ecossistema bancário. Os bancos são lentos a inovar por uma razão. Têm um legado pesado do ponto de vista da infraestrutura, que lhes custou muito dinheiro, que têm que rentabilizar, e têm uma cultura que não é favorável à inovação. Os saltos de inovação são pouco frequentes. Há, aliás, até bancos bem-sucedidos que, para fazerem estes processos agora nos últimos anos de transformação digital, tiveram que sair fora do seu corpo. Isso aconteceu com o Goldman Sachs, que provavelmente criou a fintech mais bem-sucedida, que é o Marcos. Sim. Pelo menos foi aquela que maior crescimento. É certo que o Goldman Sachs tem uma marca por trás que é muito importante, toda a gente reconhece, e que pôs a sua máquina a funcionar. Mas atenção, foi criada ao lado, utilizando os recursos do Goldman, mas foi criada ao lado, e foi aquela que mais rapidamente cresceu e ultrapassou quase todas as outras. E há outros bancos que fizeram processos diferentes. O Santander é um banco que tem feito um processo notável de transformação digital, tem o Open Banking a funcionar, é um produto admirável. O Santander tem uma unidade que começou a olhar e a estudar o Santander, o BBVA também o fez muito bem. O BBVA incorporou-o organicamente, isto para dar alguns exemplos, sem mérito para os outros. O Santander foi comprando tudo aquilo que lhe parecia que podia aportar valor ao seu processo de transformação digital e comprou um montão de fintechs que foi incorporando. E bem sucedidas. O Santander tem uma cultura bancária muito sólida e em vez foi por um processo de aquisições, em vez de por um processo orgânico. O BBVA fez quase a mesma coisa, mas de forma mais orgânica. E outros vão fazendo. À conta disto, é evidente que uma das últimas trends nos últimos, 10 anos, é a emergência de um conjunto de entidades fora do sistema, intituladas fintech, que são disruptíveis na forma como, e que avançaram e que de facto agilizaram. Há ótimos exemplos para essa Europa. Agora, na sua larga maioria, são shit techs, porque têm muito de tech e pouco de fin. E isto é um problema para as fintechs. Muitas fintechs são o produto do entusiasmo de muitos jovens brilhantes a programar, brilhantes. Mas que do ponto de vista do mundo financeiro sabem pouco ou quase nada. Isto está à asneira. Porque lá está, tendemos a colocar, a desenvolver um algoritmo que segue uma distribuição normal, e se tudo correr bem, a coisa funciona. E sobretudo nas fintechs que estão relacionadas com a geração de valor, isto é, com a aceleração de moeda, com a criação de moeda, que é o caso daquelas que concedem crédito. Sim. Há, todavia, excelentes excelentes exemplos. Mas nós não estamos a colocar um saco muito grande que denominamos fintech e colocamos uma série de... Sim, colocamos lá uma ata de coisas. Colocamos lá fintechs que se dedicam à concessão de crédito, portanto, são um lado da intermediação financeira, outras que se dedicam à captação de depósitos. E destes dois pilares essenciais da intermediação financeira, eu acho que há muito bons exemplos que foram muito bem conseguidos. Vou citar 2 ou 3 no campo do crédito ao pessoal, a United, por exemplo, no campo das empresas, ao October. Há muitos mais outros. No campo da captação de depósitos, a Alma Racing é um dos nossos parceiros, mas é um gigante,
é um gigante a ponto de se ter tornado um banco, e isto é importante para o que eu vou dizer a seguir. Mas depois temos outras que atuam na área, a Finastra, conheces bem, na área da infraestrutura, das Banking Solutions, Banking as a Service, que é uma coisa que permite ultrapassar o problema do legado. Tens outras que, e muito bem, se centraram no aspecto regulatório relacionado com o risco e com o KYC, com o controle interno. Tem crescido muito, principalmente na Holanda. A Holanda tem sido um polo de Tem crescido muito porque é o último pilar. A regulação europeia passou nos últimos anos, e sobretudo de 2013 para cá, acelerou muito rapidamente as exigências sobre o banco. Veio primeiro o CRR e, portanto, apareceram muitas entidades, muitas tecnológicas dedicadas ao risco, portanto, à melhor aferição do risco. Depois disso veio o KYC e o Compliance, outro pilar, assim como agora virá o ESG. E, portanto, tudo isto exige recursos tecnológicos consideráveis que os bancos não têm a possibilidade de endereçar com equipas humanas, e muitos deles, sinceramente, não. Monitorização de transações. É preciso depois fazer ali uma filtragem, mas tem que haver um sistema que monitorize transações e que o KYC, que se diga que se aquela pessoa é russa, se não é russa, e para aí fora, se é PEP, se não é PEP, e etc. Bom, e portanto temos todo este escopo de fintechs, e temos ainda aquelas que permitiram a democratização de uma atividade que até então estava vedada a muito poucos eleitos, que é o caso do autoinvestimento em ações, em obrigações. Curiosamente, comecei ontem a ver um documentário absolutamente extraordinário na Netflix sobre a GameStop e a Robinhood, e a Robinhood é um dos gigantes exemplos, mas há muitas. A XTB já tinha começado a fazer aqui em Portugal há algum tempo. Alguns bancos, como o Ativo Banco 7, como o Banco Best, têm soluções absolutamente fantásticas nesta área e que permitem, de facto, a que o comum dos mortais também tenha acesso às mesmas oportunidades de investimento que antigamente estavam reservados a fundos, a uns tipos muito ricos. Nós já estamos a ficar para velhos. Mas qual vai ser o futuro da banca? Qual é o futuro? Neste momento nós temos os bancos ditos tradicionais, clássicos, temos os neobancos, temos as fintechs, temos esta tecnologia que todos os dias vai desabrochando. Qual será o futuro? João, como em tudo na vida, quando há negócios que estão na sua curva ascendente, há de chegar a uma altura que temos consolidação. Sim. Vamos ter consolidação. Consolidação ou seleção natural? Seleção natural, consolidação, o que quisermos. Muitas vezes a consolidação é uma união de forças, para ganhar escala, para ganhar volume, para ganhar visibilidade. Acho que é fundamental neste processo olhar para a diferenciação dos clientes e olhar para aquilo que os utilizadores, como agora é moderno, mas são clientes, não é? É alguém que precisa de dinheiro, ou precisa de aplicar dinheiro, ou precisa de obter dinheiro para cumprir um sonho. E, portanto, eu acho que há lugar para todos os modelos. Porventura, há, do ponto de vista dos bancos tradicionais, os bancos tradicionais estão muito espartilhados pela regulamentação, que é muito pesada. Nós passámos muito rapidamente do 8 ao 80, não é? Não tínhamos regulação nenhuma, era provisões gerais para riscos de crédito 2%, e agora temos IFRS 9, temos CRR 2, com o caminho de CRR 3, temos aviso 3 2020 com todo o framework do controle. Portanto, agora estamos todos muito, de repente há um batalhão, e bem, de regulação, verdade. Mas que é difícil de digerir porque ela aparece toda nos últimos 10 anos, quase, ou o essencial, o grosso aparece nos últimos 10 anos, e portanto há este enorme manancial de regulação, e isto tem espartilhado os bancos. 2/3 das equipas dos bancos hoje endereçam uma de 3 áreas: risco, compliance, controle interno. É evidente, quando temos 2/3 das equipas ocupadas no exercício destas atividades e só 1/3 a fazer negócio, e não nos podemos esquecer que um banco existe para fazer negócio. Não é fazer negócio com vista ao seu lucro, é fazer negócio que gera valor, que produz riqueza e a distribui na economia. É esta a função de um banco. E, portanto, quando nós temos esta camada, agora tem que ser bem feito, tem que ser regulado.
E, portanto, acho que há muito caminho. Os reguladores têm feito um trabalho notável, mas eu acho que há muito caminho para percorrer. Porventura, num modelo em que, e neste momento, há, de alguma forma, alguma desconfiança das fintechs, alguma desconfiança, porque também o ambiente se proporciona a isso, não é? Tem havido exemplos chocantes e basta haver um ou dois para todos eles serem rotulados da mesma maneira. Mas há alguma desconfiança do modelo de negócio, da agilidade, da rapidez, do risco que estas fintechs incorrem e, portanto, há sempre ali algum travão, quando eu acho que a solução para isto pode estar numa abordagem mais proativa da regulação, no sentido de adotarem, como já faz o FCA no UK, sandboxing. Vocês têm uma boa ideia? Ok, tomem lá esta sandbox, mostrem tudo o que o vosso algoritmo, o que a vossa tecnologia faz e nós vamos, como reguladores, identificar os riscos e vamos dizer onde é que vocês devem ter os vossos mecanismos de controle para que isto não resulte numa atividade de perdas ou que possam incorrer riscos desnecessários. E eu acho que esta abordagem, que é hoje uma abordagem de supervisão comportamental e prudencial, mas de alguma forma mais passiva, ainda é passiva, mandem-nos lá as coisas, a gente vai olhar, oh meu Deus, isto não está a correr bem, tomem lá medidas reforçadas sobre esta matéria. Eu acho que esta abordagem, no que diz respeito aos processos de inovação e de disrupção, tem que ser uma abordagem proativa. Meus amigos, antes de vocês entrarem nessa atividade, mostrem lá como é que o vão fazer e com quem o vão fazer. Não pode ser depois de um banco avançar. Agora, isto é preciso que seja, não podem ser processos que entram, volto a dizer o exemplo da FCA, que me parece, mas há mais. Um exemplo muito interessante, que é o sandboxing. Eu lidei com algumas, até tive algumas pessoas amigas que fizeram fintechs e etc., incorporadas no UK, e o argumento era sempre o mesmo. É porque a FCA tem uma abordagem de sandboxing em que a gente chega lá, despeja tudo, não há código fechado, não há black box, nada. E, portanto, acho que a banca tem este caminho para fazer dentro da regulação que deve ter. Nós não podemos ter mais Lehman Brothers, nem mais crises financeiras como 2007, 2008, nem casos de completa loucura como aqui aconteceram com BPNs, com BES. Não podemos ter esses casos. Nós não aguentamos como país e como contribuintes, mas sobretudo as pessoas que confiam as suas poupanças, lá está outra vez, não aguentam, não é? Não aguentam ficar prejudicadas nisso. E portanto a regulação tem um papel fundamental, é necessária. Como é que nós também aqui, à semelhança dos bancos, podemos, não é flexibilizar, eu não defendo nenhuma flexibilização de regulação, eu defendo maior eficiência no sentido de ela, de uma forma mais proativa e mais colaborativa, permitir que o negócio se faça com maior eficiência, sem que ocupe de facto os 2/3 das equipas. Sim. Do lado das fintechs, as fintechs têm que reconhecer esta realidade. O sistema financeiro, nomeadamente constituído pelos bancos, sobretudo e fundamentalmente assente nos bancos, e na solidez e na robustez dos bancos, é um sistema altamente regulado. E nós temos que cumprir com essa legislação. Acima de tudo, a transformação digital é uma atitude. E essa atitude é o quê? Que resultado é que se prevê dessa atitude? Uma maior facilidade, uma maior satisfação na experiência do utilizador, seja ele quem for, seja o cliente bancário, ou seja o simples cidadão que pretende obter um documento do Estado, ou que pretende obter uma linha de crédito que lhe está a fazer falta imensa porque sofreu imensos prejuízos com o Covid. Isto é a transformação digital, é chegar lá. E outro dia, a Brisa mandou-me uma coisa a dizer: olha, o seu identificador não está a registar. Okay? Portanto, vá aqui e peça a sua substituição. E eu imaginei assim: ei, agora tenho que ir ali a Carcavelos ou uma loja da Via Verde. Assustei-me logo. Não. Foi aceder a um link, carregar no botão e dizer: o seu identificador já vai a caminho. Bem, eu fiquei tão contente que eu achei, isto é a transformação digital, é a experiência do utilizador. É eu ir a uma repartição de finanças e em vez de encontrar uma fila gigante com senhas para tirar, é chegar lá e tratar do meu problema em 2 minutos. Melhor, nem ter que lá ir. Exatamente. A transformação digital, as pessoas percebem que é uma desmaterialização de processos e ficam muito assustadas. Depois não há papéis. Nós ainda vemos muito isso, não é? Sim.
Eu lembro-me de uma história do papel já tem. Eu lembro-me de uma história fabulosa. Não sei se é apócrifa ou não, mas eu vou acreditá-la na mesma, até porque conheci a pessoa em questão, que era o engenheiro Jorge Jardim. Jardim Gonçalves, peço desculpa, agora não sei porque confundi com o Jorge Jardim, que foi obviamente uma pessoa que nos tempos do velho regime em Moçambique, mas me confundi. Não, o engenheiro Jardim Gonçalves, que liderou o BCP e que foi um homem que de facto montou algo, independentemente do fim. Sim, mas teve uma visão extraordinária. Eu acho que ele esteve a nova rede no princípio da revolução da banca em Portugal. Eu concordo. E lembro-me uma vez que ele, era ele que liderava o banco, portanto podemos ter uma ideia de há quantos anos foi, e ele resolveu desmaterializar o processo dos conselhos de crédito do BCP, que, como se pode calcular, eram gigantescos, pastas com muito papel, dossiês muito grandes. E houve um elemento, que eu não vou citar quem, do seu conselho de administração, que se dirigiu: mas eu preferi ao velho momento. E ele, com aquela sua frieza que tinha normalmente, que é uma pessoa bastante simpática, eu tive o prazer de o conhecer e ter estado com ele 2 ou 3 vezes, e ele, com aquela sua frieza, disse assim: muito bem, não, eu compreendo, não podem ser administrador. E eu achei isto de uma simplicidade aterradora, não é? Mas ao mesmo tempo fantástica, quer dizer, não, tem toda a razão, não é? Estávamos a falar com pessoas ao mesmo nível etário, não é? Se calhar em Portugal devia haver mais pessoas a ter. Devia haver mais pessoas a exigir, quer dizer, as pessoas não podem estar acomodadas. Todos nós caminhamos para uma certa idade. Eu recusei-me sempre na minha idade, que já é alguma, mas recuso-me sempre a acomodar-me. Eu, se aparece uma tecnologia nova, a primeira coisa que eu quero saber é como é que isto funciona, hein? Isto é giro e não sei o quê. Estou sempre ali de volta e eu acho que as pessoas devem ter este espírito de busca permanente, de insatisfação com aquilo que as rodeia e tentar perceber, de superação. Sem dúvida. Que os diabos. O mundo, minuto a minuto, vai mudando. O avanço é inevitável, não é? Isso é inevitável. Quer dizer, o progresso é inevitável, não vale a pena nós ficarmos aqui a fazer uma resistência brutal. Agora, temos 2 formas: ou não aceitamos e vamos viver certamente infelizes e amargurados, ou aceitamos e tiramos partido dele. Exatamente. No fundo, tudo o que acontece à nossa volta tem uma finalidade única e redutora, e que se reduz como se diz em matemática, vamos reduzir isto à expressão mais simples, é a felicidade das pessoas. Eu tenho aqui um pequeno desafio que nós chamamos de desafio das buzzwords. Ao longo da nossa conversa, eu fui tirando aqui algumas notas e desafio, por favor, a tentar, de uma forma muito simples, explicar algumas das buzzwords que usou ao longo da conversa. Apanhado. Agora foi terrível. Então, eu escolhi aqui 4, podiam ser mais para nós, mas 4. Vamos a isso. São as OPEX, Chatbox, o Founding e o Know Your Customer. Ok, vamos a isso. Então vamos começar pela primeira, OPEX. Eu de facto, às vezes, eu acho que a nossa língua é tão rica que nós não deveríamos ter necessidade de usar certos anglicismos e certas palavras, mas isto acabam por ser palavras que se introduzem no dia-a-dia como expressão, e entre iguais, entre pares e entre iguais, as pessoas, sei lá, os diretores financeiros, os financeiros, começam todos a usar a mesma palavra. Sim. O OPEX não é mais do que aquilo que são os custos operacionais de uma empresa, de uma instituição, de uma organização. Ou seja, uma empresa produz algo, não é? Produz batatas ou produz garrafas de água, e isto, para produzir, tem 2 tipos de custo. Um custo que é amortizável, que é o investimento, as máquinas, os equipamentos, a fábrica, os terrenos, por aí fora, que eu compro e que vou amortizando, e isso não é um custo contabilístico, não é? Porque corresponde à vida útil daquelas coisas. E outra coisa são os consumos. Aliás, os espanhóis usam a palavra insumos. São os consumos que eu preciso, porque a não ser que seja uma empresa inteiramente verticalizada, em princípio eu vou precisar aqui da tampa da garrafa, vou precisar do rótulo, vou precisar do plástico, vou precisar de consumos que eu utilizo nos meus equipamentos produtivos, e vou precisar de outra coisa. Vou precisar de trabalho.
E ainda vou precisar de outra coisa, que são normalmente os custos de energia, água, luz, gás e por aí. Tudo isso somado, portanto, estas parcelas, os fornecimentos, aquilo que no SNC se vê como os fornecimentos e serviços externos, que é tudo o que eu adquiro para produzir, o trabalho e mais alguns custos de distribuição, depois expedir isto, tudo isto entra nos custos operacionais e o que eu tenho que garantir é que o valor, depois eu produzo uma certa quantidade disto, não é? O valor unitário a que eu vendo a garrafa é suficiente para cobrir o custo unitário operacional disso. Isso depois dá um outro palavrão, não é? Depois de todas estas coisas, que é o EBITDA, não é? O EBITDA não é nada mais, nada menos que as vendas menos os custos dessas vendas. Aliás, o sistema de contabilística antigo, o POC, falava mesmo em custo das vendas, que era uma coisa que as pessoas percebiam mais intuitivamente. Agora fala-se de custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, é um grande palavrão, para percebermos que é o custo da matéria-prima, também me esqueci desse, esse é um custo direto, não é? Eu preciso de matéria-prima para fabricar ou para transformar algo, esse é um custo direto, e depois vem os outros custos, mas todos eles fazem parte dos custos operacionais, não é? Pois é, atividades que têm matéria-prima para transformar e há outras que não têm, não é? Não, há outras que não têm. Portanto, OPEX, espero ter sido o mais claro possível, mas é aquilo que me custa, no fundo, aquilo que de forma recorrente me custa produzir o produto ou o serviço que eu estou a vender. Custa em termos de trabalho, de fornecimento de serviços externos e de matérias-primas, se as houver. Segundo, chatbox. Chatbox, bom, é um palavrão que eu vou tentar dizer. Nós todos hoje conhecemos o WhatsApp e o iMessage e uma data de aplicações onde se trocam mensagens, não é? Normalmente fazemos-lo com humanos. Uma chatbox é uma coisa modernaça que agora apareceu, que é nem mais nem menos que um pequeno programa informático com um robozinho, que é um algoritmo que está desenvolvido por uns tipos muito inteligentes para reconhecer um conjunto de perguntas standard, padronizadas, que são dizer como é que eu posso, por exemplo, no caso do banco, como é que eu posso abrir uma conta? O robô diz, abrir uma conta, puma, e dá uma resposta. Para abrir uma conta, basta aceder ao nosso website, carregar no botão abrir conta, providência, certificar-se. Pronto. E as pessoas pensam que estão a falar com uma... Não, na verdade estão a falar com um robô, por isso é que há uma... Mas seja num banco, seja em sites de comércio eletrónico. Sim. Muitas vezes nós vamos a um site de comércio eletrónico e estes bots até já fazem uma função comercial, que é gira. É intrusivo. A gente está ali a navegar, olha, eu precisava de comprar umas calças, ou uns ténis, ou se estivermos numa loja de equipamentos mais especializados, precisava, e de repente aparece um bot, pop, tipo uma pop-up, e aparece, olá, eu sou não sei quem, até tem nome, em que posso ajudar? E a gente pensa que está a falar com, olha este tipo, que esperto, o gajo percebeu que eu precisava de ajuda. A verdade é que isso está apenas programado, e há bots fantásticos, programado para um conjunto vasto, todas as hipóteses. Já estamos a usar uma outra buzzword que os bots. O chatbox é alimentado por um botzinho, não é? O bot é um diminutivo da palavra robô. E, portanto, na verdade é um robô que é um algoritmo que reconhece um conjunto de questões que os programadores tentaram ser tão abrangentes quanto possível. Por vezes tem machine learning, outra buzzword. E machine learning é a capacidade computacional que uma máquina tem de, com as próprias interações, ir aprendendo e construindo as suas respostas, de forma sempre limitada e condicionada, mas vai aprendendo. E à medida que, sei lá, se lhe são dirigidas muitas perguntas, quanto é que custam estes sapatos, ela vai aprendendo a dizer que o preço dos sapatos é tanto, mas que ainda faz um desconto tal. Sabe, só agora então de brincadeira, sabe qual foi o primeiro algoritmo que apareceu nas nossas vidas? Não. O primeiro algoritmo? Não, João, mas tenho muita curiosidade em saber. Eu vou lhe dizer, é uma receita culinária. Extraordinária. Ou seja, a maior forma de poder explicar o que é um algoritmo é explicar o que é uma receita culinária. Sim, vamos lá ver, quase tudo são algoritmos. Exatamente. A gente hoje também chama, esta outra buzzword, um algoritmo é quase tudo que de uma forma automatizada se produz, não é? Exatamente. Mas isso não é nada de mais extraordinário como eu quando tento explicar ao meu filho mais novo que a matemática está em tudo.
E ele olhava para mim, o quê? Sim, esta mesa é matemática, o copo é matemática, a cadeira é matemática. E até há uma famosa sequência de Fibonacci que descreve basicamente todos os padrões que existem na natureza. E todos, depois comecei-lhe a mostrar, olha aqui esses espirais, num caracol, olha numa folha. E ele começou a ficar abismado, nunca tinha pensado nisto, para não. Mas é verdade. E agora também lhe explico que a física é o sucedâneo a seguir que explica como todas as coisas interagem umas com outras, o que nos faz, nomeadamente, estarmos aqui sentados e não andarmos a flutuar pelo ar. Portanto, realmente o chatbox, voltando ao chatbox, o chatbox não é mais um pequeno programa informático, normalmente dentro de um website ou coisa parecida, que aparece ali disfarçado de humano para responder de forma eficiente a questões mais imediatas que o utilizador ou o cliente possa ter. E ele vem disfarçado de humano porque não se paga, não é? Não tem que se pagar. Eu acho muito engraçadas as soluções de chatbox. Digo que nas minhas interações nunca interajo muito com chatbox. Eu também acho. Não vejo grande vantagem nisso. E prefiro sempre o bom atendimento de uma pessoa simpática e que me perceba, e às vezes que não me perceba. Vamos passar então à nossa terceira. Terceira era o funding. Funding, desculpa. Funding. O funding, lá está, é um anglicismo que não é mais do que aquilo que na vertente da intermediação financeira que os bancos fazem, é a captação de depósitos. Há dois tipos de funding. O funding institucional, que é, enfim, o mercado interbancário, em que os bancos emprestam uns aos outros, não é? Isso é um mercado que agora vai começar a aparecer outra vez. Ele andou, com umas taxas eram negativas, andou muito desaparecido, exatamente. Mas normalmente os bancos têm linhas de crédito, a chamada relação de contraparte, têm linhas de crédito uns com os outros, porque têm transações uns com os outros e, portanto, precisam ter essas linhas de crédito uns com os outros e contas abertas e muitas vezes um banco concede a um outro banco uma linha de crédito que sustenta também o seu fundo. Aliás, o Banco Central Europeu recebe depósitos dos bancos, como aliás o nosso regulador, o Banco de Portugal, também o faz, recebe depósitos dos bancos nacionais, depositam lá o dinheiro. Até há pouco tempo isso custava dinheiro, agora parece que já rende outra vez, não é? E portanto, isto é o funding institucional. A outra não se pode só depender do funding institucional, porque o funding institucional tem uma coisa, não é granular nem diversificado, e portanto nós podemos estar na dependência, quem gera um banco, está na dependência de, por exemplo, 2 ou 3 linhas de funding, de repente, por uma qualquer razão, a contraparte decide, olha, meu amigo, temos muita pena, mas vá ao outro lado, e isso cria problemas de liquidez aos bancos. Um banco nunca vai à falência porque tem isto ou tem aquilo. Um banco vai à falência por liquidez, que é quando todos os seus depositantes resolvem levantar o dinheiro de uma só vez. Exatamente. E portanto os bancos vão à falência ou vão a ir à falência. Os bancos são postos fora de combate por liquidez e não por prejuízos, porque isso há sempre forma de lidar com isso. Portanto, o funding tem esta vertente institucional e depois tem a vertente de retalho, que é captar retalho ou até mais institucional, mas junto de clientes privados, podem ser pessoas singulares ou pessoas coletivas, a captação dos seus excedentes de tesouraria ou das suas poupanças, remunerando-as em troca desse empréstimo que as pessoas fazem aos bancos. Portanto, isto basicamente funding não é mais do que a captação, é um dos lados, é o lado passivo dos bancos, que é a captação de depósitos. The last one, KYC. KYC, mais... nós podíamos ter sido engenhosos e ter adotado uma frase de Sócrates, o filósofo, que é conhece-te a ti mesmo, não é? Conhece-te a ti mesmo. O KYC é um acrónimo que em inglês, lá está, importamos sempre tudo o que é em inglês, Know Your Customer, é conhece o teu cliente. Eu conheço o teu cliente aqui nesta seção, é conhecer a sua identidade, os seus elementos de identificação e os seus elementos que comprovam que aquele fulano é quem diz que é e não é o outro, não é? E portanto, numa explicação simples, o Know Your Customer é saber acerca do seu... Claro que isto depois tem variações. Quando se trata de uma empresa e do negócio desta empresa,
temos que saber se o negócio vem dela produzir batatas ou se está só a fazer circulação de movimentos e atividades especulativas. Portanto, o Know Your Customer, numa primeira camada, se quisermos, conhece o teu cliente, é um acrónimo que diz às instituições financeiras, mas também a muitas outras entidades que lidam, sei lá, sociedades de advogados, imobiliárias, têm que conhecer o seu cliente no sentido em que têm que o identificar. Software houses que tem uma relação com o cliente. Hoje em dia o KYC está presente em tudo, não é? Está Exatamente, presente em tudo. E portanto, é conhecer o cliente, quem é, o que faz e como o faz. Exatamente. Basicamente é isto. António, foi um prazer, é uma honra. Muito obrigado, João. Muito obrigada. Eu acho que não podia ter escolhido como meu primeiro convidado mais ninguém. É generoso. Não foi maravilhoso. É generoso. Eu gostaria só de relembrar a todos e a todas que virem este podcast, por favor, façam likes, partilhem, façam comentários. Os comentários são importantes. Eu gostaria de agradecer à minha equipa, o Hugo, o outro Hugo, Francisco e o Vasco e o João. Muito obrigada, vocês foram um grande apoio e cá estamos para continuar. E eu vou terminar com uma pequena brincadeira que me contou um amigo meu brasileiro. Tem um filho e o filho é tudo ligado para a questão dos computadores, jogos, Playstations e por aí fora. E este meu amigo, que é uma pessoa que gosta muito de escrever com a máquina de escrever, e ele começou a ouvir o pai a escrever. E disse ao pai: que é isso? E o pai o pai explicou-lhe: isto é uma máquina de escrever. Eu não conhecia. Filho, isto é uma máquina de escrever, é um bocado menos evoluída que o computador, é uma máquina de escrever. Eu vou-te mostrar. E começou a mostrar, e o miúdo ficou espantado quando começa a ver ele a escrever e a folha a aparecer, as letras. Isto é demais, isto aqui, para além de teclar, já imprime. Exatamente. Ou seja, atenção, extraordinário. Extraordinário, é? Ou seja, a questão da tecnologia, a questão da evolução. Mas é muito bem apanhado, João, ou seja, é muito bem apanhado. Depende dos olhos. É verdade. Não é, uma máquina de escrever não é mais do que um processador de texto que imprime simultaneamente. Não é? Ou seja, ele que está habituado a escrever depois, manda imprimir, nunca tinha visto algo. E provavelmente achou que era uma inovação brutal, não é? Isto é que é, não tenho que carregar no botão para imprimir. Muito obrigado. João, muito obrigado. Muito gosto.